Olá pessoal, estamos de volta com a correção dos exercícios do curso de Java básico. Essa é a quinta parte da correção dos exercícios da aula 19, que é sobre arrays ou vetores. Então vamos continuar a correção dos exercícios a partir do exercício 28. Se você quiser conferir os exercícios de 1 até 28, é só conferir as 4 primeiras partes da correção dessa aula. Então vamos lá, o exercício 28 ele pede para ler um vetor A com 10 elementos, construir um vetor B de mesmo tipo e tamanho com os mesmos elementos de A. Só que o primeiro elemento de A tem que ser o último elemento de B, e o segundo elemento de A, o penúltimo elemento de B, e assim por diante. Então aqui, primeiro nós vamos declarar os vetores. Se vocês quiserem, vocês podem pegar os exercícios da aula passada, por exemplo, para a gente copiar aqui. Então, eu vou copiar aqui o vetor A, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou chamar de vetor B. E aqui, só para a gente pegar a prática, nós vamos utilizar o vetor A.length, que é o tamanho, né, da propriedade do tamanho do vetor A. Assim, se a gente quiser mudar aqui para 20, fica bem mais fácil depois. E aí, depois nós vamos ler, então, começando aqui, int 0, int menor que vetor A, ponto length. E mais, e aí a gente pode fazer um system out, println, entre com o valor da posição i, e aqui nós lemos o vetor A na posição i, vai receber o scan, ponto next int, porque aqui nós estamos lendo um vetor de inteiros. Então, aqui nós podemos fazer dentro desse próprio for, ou nós podemos fazer em um outro for. Vamos aproveitar que a gente está dentro desse próprio for aqui e já vamos fazer o que tem que fazer com o vetor B. Então, olha, a posição do vetor B recebe a posição atual do vetor A. Agora, como é que a gente calcula qual que é a posição do vetor B? A gente sabe que a gente tem esse vetor A menos length, tá? Que seria, no caso, 10. No Java, a gente tem que lembrar que a primeira posição do vetor é a posição 0, e a última posição que a gente pode utilizar de um vetor de 10, do tamanho 10, é a posição 9. Então, vai de 0 a 9. Então, aqui já não adianta muito pra gente. Aqui, então, se a gente quer, por exemplo, aqui vamos diminuir i, que é pra gente fazer último, penúltimo, antepenúltimo, etc. O i quando vale 0, o vetor length quando vale 10, no caso que ele sempre vai valer 10, 10 menos 0 vai dar 10, então aqui vai dar um erro na hora que a gente tentar executar. Então aqui tem que tirar menos 1 ainda, que só para a gente corrigir essa questão dos vetores serem de começarem da posição 0 e não da posição 1. Então, aqui vale 10, aqui vale 0, aqui vale 1, então posição 9, beleza, 0 e 9. Agora tem que ser 2 e 8. Então, aqui é 10 e vale 1, na verdade, né, que é a segunda posição. Então, 10 menos 1, 9, menos 1, 8. Então, fica a segunda posição, né, que seria 1 e 8. E aí, vai certinho. No final, o que a gente pode fazer, deixa eu só pegar aqui o output que a gente tinha feito e faz o output. Então, eu vou vir aqui e vou executar o arquivo. Cadê? Run file. Deixa eu só tirar esse debug aqui, que ele vai perder o negocinho para debugar. Então, peraí, deixa eu parar o debug dele. Então, debug console. Então, tá aqui, entre com a posição 0 do vetor. Então, eu vou fazer de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, o vetor A de 1 a 10 e de 10 a 1. Tá? Então, a gente tem o exercício 28. Vamos para o exercício 29, que é ler os dois vetores, construir um terceiro vetor
sendo a junção dos dois outros vetores. Os 10 primeiros elementos de C deverão receber os elementos de A e os últimos elementos de C deverão receber os elementos de B. Dessa forma, C deverá ter o dobro de elementos de A e B, ou seja, 20 elementos. Então, para o exercício 29, a gente vai vir aqui, faz uma cópia. E aqui a gente também precisa de um vetor C. Então, deixa eu copiar esse aqui, vou colocar aqui, vetor C. Só que vetor C precisa ter o dobro. Então, aqui eu vou colocar vezes 2. Ou você pode colocar 20 também. Mas aqui o que é legal é que para a gente definir o tamanho do vetor, a gente pode definir isso dinamicamente, né? Programaticamente, com uma expressão. E aí a gente vai ler o vetor A e depois o vetor B também. Então, eu vou fazer aqui um for para o vetor A, posição A, vou botar aqui, e aqui eu vou fazer de novo, só que aqui vai ser o vetor B, a posição do B. Aí aqui a gente precisa fazer para o vetor C. A gente pode até utilizar aqui mesmo para poder instanciar, para poder inicializar o vetor C. Uma coisa que é bem importante aqui, caso você não tenha feito a declaração, instanciado o vetor inteiro, quando a gente for analisar mais a questão de orientação a objetos, a gente vai entender um pouco melhor o que isso aqui está fazendo, como é que isso funciona na memória, a gente vai olhar isso com mais detalhes. Mas aqui, se você não faz isso, dá um erro. Então, é importante que a gente já está com todos os vetores iniciados logo no início do nosso programa, que é para evitar qualquer tipo de erro. Então, aqui o vetor C. Aqui não tem muito segredo aqui no vetor A, né? Então, o vetor C I vai receber o que está no vetor A, que são os 10 primeiros elementos de A. Agora, o bicho vai começar a pegar aqui no vetor B. Como é que a gente sabe? Porque aqui, a gente já setou valores para os valores de 0 para as posições de 0 a 9. Agora a gente tem que começar a setar valores das posições 10 em diante, aí dependendo. Só que aqui então nós vamos fazer o seguinte, aqui é o vetor B, I. Agora a questão é isso daqui. O vetor C aqui não pode ser a posição I do vetor C, porque o I aqui está começando do 0. E se a gente fizer exatamente isso aqui, a gente vai sobrescrever os valores do vetor A. Então, a gente tem que começar a partir do tamanho do vetor A. Então, por exemplo, o vetor A, que é o tamanho dele, mais I. Vamos ver se isso funciona. O I aqui é 0 do vetor B. A posição que a gente tem que setar do vetor C, já que a gente setou de 0 a 9 aqui, tem que ser a próxima posição, que seria 10. Então, 10 mais 0, 10, beleza. Quando aqui for 1, tem que ser a posição 11. Então, 10 mais 1, 11, beleza. Então, é assim que funciona. Aqui a gente pega o tamanho do vetor e adiciona a posição do I. E aí, no final, a gente só pega aqui o vetor A, o vetor B e também o vetor C. Vou fazer aqui mais um para o vetor C. Então, vetor C, aqui vai ser vetor C, porque aqui ele já pega 20, né? Aqui, então, vai ser o vetor C. E a gente pode, por exemplo, rodar isso aqui agora. Então, do vetor A, eu vou vetor A, posição 0. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, aqui eu vou começar a colocar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui o vetor C vai ficar com os números de 11 a 20 na mesma ordem, com a junção desses dois aqui. A gente faz a união desses dois conjuntos, desses dois vetores. Vamos lá para o exercício 30. Vamos ver se a gente consegue fechar todos os exercícios nessa aula, para não ficar muito extensa. Aqui, então, é o exercício 30. Ler um vetor A de 20 elementos, construir dois vetores, sendo que no vetor B e C serão armazenados os valores pares e ímpares de A, respectivamente. Então,
Aqui nós vamos ter A, B e C. Deixa eu voltar aqui para o exercício 29, só para facilitar e para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Na verdade, são 20 elementos, né? Então, aqui são 20, aqui também vai ser a mesma posição. Por que eu tô criando com o vetor B e o vetor C com o mesmo tamanho de A? Porque eu posso ter todos os elementos de A pares e eu posso ter todos os elementos de A ímpares também. Então, o vetor C eu posso nem inicializar ele e o vetor B também não posso nem inicializar ele. Então, aqui vão ficar. O que ele está pedindo? É par e ímpar, mas na verdade tanto faz, né? Desde que cada um fique com... aqui vão ficar os pares e aqui vão ficar os ímpares, desde que cada um fique com um. Né? Então, eu vou vir aqui só para facilitar também. Vou copiar. Então, já tá aqui pegando 20, esse aqui, esse aqui. O que a gente pode fazer aqui agora? Então, eu vou ler primeiro. Existem duas maneiras de a gente fazer esse exercício. A gente pega exatamente qual que é a mesma posição do vetor B, a mesma posição de um número par e coloca ele no vetor B, e a mesma posição de número C e coloca no vetor B. Porém, ou a gente pode também, o que a gente pode fazer também é guardar uma flag, qual foi a última posição utilizada do vetor B. Então, aqui eu vou colocar, pode ser um byte também, já que é de 0 a 20, mas eu vou colocar aqui um int. Então, a posição de B, que vai começar de 0, a última posição do vetor B utilizado foi 0. E aqui a posição de C também é 0. Aqui eu vou pegar de novo aqui para o vetor A e vou colocar. Aí aqui a gente precisa verificar se o número que está nessa posição I de A é par ou ímpar. Então, se mod 2, né, que é o jeito que a gente faz, se a divisão por 2 for igual a 0, quer dizer que é um par. E aí, nesse caso, nós vamos colocar no vetor B da posição B, vai receber aqui o vetor AI. E aqui o que a gente tem que fazer depois, é claro, é incrementar o nosso B. Se não, isso aqui fica sendo o vetor C, posição C, e aqui o C a gente incrementa. Aí dessa maneira a gente vai utilizar só aquilo mesmo do que foi utilizado de B ou por C. Aí no final, feito isso, nós podemos pegar aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C. Só que aqui a gente não precisa, o vetor A tudo bem, mas o vetor B não precisa ir até o final. A gente pode ir até pós B, pra gente não ficar lendo tudo, né? E aqui a gente pode ir até o pós C, para não ficar lendo tudo também. E aí a gente roda, que são 20 números, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4... Então, aqui deu alguma coisa errada, porque, tá vendo? Pegou todos os números pares, mas a gente não pegou os números ímpares. Aí, aqui foi o vetor C também. Então, deixa eu rodar de novo, porque aqui teve um errinho. Então, vamos lá de novo, para ver se agora foi certinho. Agora sim, foi corretamente. Vocês podem ver que nós apenas fizemos o output do vetor, metade do vetor B e metade do vetor A, né? Só as posições que foram utilizadas. E as outras posições, se vocês por acaso forem fazer o output do vetor inteiro, por exemplo, vetor B.length, vetor C.length, vocês vão ver que as outras posições vão estar com 0. Já que o array de inteiros, por exemplo, ele é todo inicializado com o número 0. Vamos para o exercício 31,
quer ler um vetor A com 20 elementos, separar os elementos pares e ímpares de A utilizando apenas um vetor extra B. Sugestão: no início do vetor B, armazene os elementos pares de A e nas posições do vetor B, armazene os elementos de A que são ímpares. Então, vai ser uma coisa similar que nós fizemos aqui. Então, o vetor A e B, aqui ele está falando a quantidade de posições, 20 elementos também, né? São 20 elementos também. Então, A e B. Então, primeiro nós vamos pegar os pares e depois ímpares, né? Então, nós vamos fazer algo similar aqui. Eu vou ler o vetor A. E aqui também, eu vou fazer aqui um pós B, 0, só pra gente controlando. E aqui no A, nós vamos fazer isso aqui 2 vezes, na verdade, tá? Só que a primeira nós vamos ver se é igual a 0, que são os pares, e na segunda nós vamos pegar só os ímpares, tá? Então, são 2 arrays desse daqui. Primeiro a gente pega os pares, depois nós pegamos os ímpares e vai incrementando a posição B. E aí, no final, a gente faz o output de A e B. Bem simples também, só que é a mesma coisa do exercício anterior, só que vai ser tudo num vetor só. Então, primeiro nós fazemos todos os pares, né? Inteiramos o array A e pegamos todos os pares. E depois nós vamos inteirar o vetor A novamente, só que procurando quais são os números ímpares. E aí a gente pode rodar aqui esse exercício. Vamos fazer de novo de 1 até 20, né? Porque aí fica mais fácil. E aqui a gente pode ver, olha, foi de 2 a 20, só os pares, depois de 1 a 19, só os ímpares. Separou do jeito que o exercício pediu. Vamos para o exercício 32. É um vetor A de 5 elementos inteiros. Escreva um programa que imprima a tabuada de cada um dos elementos do vetor A. Então, exercício 32, ele já é um pouquinho mais de trabalho, na verdade, né? Então, aqui nós vamos... Tem um vetor A, que na verdade serão só de 5. Aqui a gente só faz o input, depois ele pede para imprimir qual que é a tabuada. A gente pode fazer assim também, mas a gente pode fazer um outro for, né? E fazer aqui qual que é a tabuada. Então, vamos lá, a tabuada do primeiro número. Então, a gente pode fazer aqui o system out println tabuada de, aí aqui a gente coloca qual que é a tabuada. Nas aulas de loops, né, na correção dos exercícios da aula de loop, a gente fez algo parecido assim, né? E aqui a gente começa a fazer a tabuada. A tabuada a gente pode fazer, por exemplo, de 1 a 10, né? Ou ele pede alguma coisa em especial. Não, vamos fazer de 1 a 10 mesmo. E aí, dica de convenção de programação. Aqui, nesse for, a gente está utilizando o i. Quando a gente faz um for aninhado, ou seja, um for dentro de outro for, a convenção é que a gente utilize o j dentro do outro for. Tá? Então, aqui nós vamos colocar 1. E aqui vai ser j menor ou igual a 10, que nós queremos a tabuada de menor ou igual a 10, e somando. Se dentro desse for de j a gente quisesse colocar um outro for ainda, a convenção seria para a gente utilizar uma variável contador k. Tá? Então, fica só como dica para vocês aí, a dica, né? Então, aqui vai ser o i, né, que na verdade é o j. Aqui nós vamos colocar um vezes, vetor, aqui tá faltando mais, um j vezes, vamos botar aqui, né, o asterisco, que a gente tá mais acostumado com asterisco, é igual, e aqui a gente faz, que é o vetor a na posição i, que a gente tá pegando a tabuada de i, vezes j, né? E aqui que tá faltando é um maisinho, então a gente tem aqui. Aí aqui no final, pra gente fazer uma outra tabuada, eu vou só botar um system out println pra separar um pouquinho, né? Então, só pra gente pular de linha.
Então, vamos rodar. Eu vou colocar as tabuadas de 1 a 5, tá? Para facilitar. Na verdade, não. Vamos pegar de 2 a 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, olha, vê a tabuada de 6, a tabuada de 5, a tabuada de 4, a tabuada de 3 e a tabuada de 2. Né? A tabuada de 1 nem compensaria a gente colocar aqui. Mas tá aqui as tabuadas, né? De acordo com o exercício pediu. Vamos para o exercício 33. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas pelo menos a gente termina a correção dos exercícios, né? Criar um vetor A de 10 elementos, escrever um programa que imprima cada elemento e uma mensagem indicando se o respectivo elemento é número primo ou não. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer algo parecido, só que ao invés da tabuada a gente começa a colocar o número primo. E aí aqui a gente faz um outro for. Então, vamos lá verificar se o número é primo ou não. Como é que a gente faz? Se eu não me engano, acho que a gente já fez um algoritmo desse. Como é que a gente faz para verificar se o número é primo ou não? Primeiro, a gente vai colocar aqui uma flag. Então, ele é um número primo até que se prove o contrário, né? E aqui a gente começa a fazer a verificação. Então, eu vou colocar aqui um int j. O número primo, o conceito de número primo é o quê? É que ele é divisível por ele mesmo e por 1. Ele não pode ser divisível por qualquer outro número. Então, aqui, se o número primo é divisível por 1, não adianta, a gente nem precisa fazer essa verificação. Então, a gente pode continuar começar a verificação a partir do número 2. E aí, nós vamos fazer aqui até o próprio número. Então, aqui vai ser o vetor A na posição I, que na verdade é o número primo que a gente quer verificar, né? E esse J, ele vai até o número, só que ele vai até -1, ele não vai o próprio número. Então, se o número, que é o que está na posição do vetor A, dividido por J, for igual a 0, ou seja, o resto é 0 da divisão, significa que esse número não é primo, né? E aqui que nós podemos fazer é um break para poder sair desse for, porque não adianta a gente continuar verificando se a gente já sabe que não é, né? Para que você vai verificar tudo se você já sabe que não é? Então, a gente tem aqui já a gente já tem qual que é a solução, né? Se ele é primo ou não. Então, aqui o que nós vamos fazer é um system out println, nós vamos imprimir o que tá, né, a posição do vetor A e se é primo ou não, tá? Então, aqui eu vou botar mensagem. Aí, aqui, eu vou fazer uma string, mensagem, recebendo, né, o vazio, e se é primo, a mensagem primo. Se não, mensagem não é primo, tá? Então, a gente tem aqui e imprime o final. O que a gente pode fazer aqui para melhorar esse algoritmo agora, tá? Eu vou simplesmente tirar todas as variáveis declaradas aqui dentro para aqui fora. E esse mensagem também, vou deixar aqui também a declaração para ficar mais bonitinho o nosso programa. E aqui a gente só reusa a mesma variável. O que acontece? Depois, na hora de fazer debug, que eu vou mostrar para vocês isso numa outra aula, quando as variáveis estão declaradas aqui dentro, elas são declaradas e criadas sempre que passar por esse for. Então, quando tá fora, né, a declaração de variável tá fora do loop, a gente vai utilizar a mesma variável sempre, só que a gente sempre vai reusar essa variável. Então, tá aqui o exercício. Então, a gente vai executar. Então, são quantas posições aqui que a gente colocou? 5 também, então não importa, né? Então, eu vou colocar dos números 1 a 5. De 1 a 5, a gente, na verdade, de 2 a 6, né? De 2 a 6, nós temos 2, 3 e 5 que são primo. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o 2 é primo, 3 é primo, 4 não é primo. Então, aqui, para ficar mais bonito ainda, a gente pode
adicionar um espaço, né? Mas isso aqui não vai impactar, não precisa executar o exercício, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Então, tá aí o exercício 33 feito. Vamos para o exercício 34, que é criar um vetor A de 10 elementos, escrever um programa de cada elemento do vetor A em relação a todos os pares de 0 até o respectivo elemento. Então, é bem similar, só que ao invés de primos, nós vamos pegar os pares, e aqui são 10 elementos. Então, aqui são 10, esse aqui não precisa repetir, né? Então, aqui nós vamos ler o vetor A. E aí, depois a gente pode fazer um outro for, ou aqui dentro daquele próprio for mesmo, não tem importância. E aí, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos... Aqui nós vamos analisando o número, e aqui a gente põe o vetor A. E aí a gente começa a fazer a análise desse vetor. Esses últimos exercícios, não sei se vocês estão reparando, mas a gente trabalha bastante com fors alinhados, né? Que é um for dentro de outro for. Isso é legal pra gente já se acostumar com isso, né? Eles pedem os números pares, né? Até o número. Então, o primeiro número par que tem é o 2. Então, eu vou descartar o 0 e o 1 até o próprio número. Então, tá aqui. E o J mais, analisando o número tal. Então, se J mod 2 é igual a 0, então, systemout.println J pá, algo assim, né? Foi isso mesmo que o exercício pediu? 34? Isso, pá. Então, analisando o número tal e todos os números pares até esse número. E aqui no final, só pra gente não embolar. Então, tá aqui, exercício não é debug, para o debug, é o run. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, aqui, olha, do número 10, 2 a 8, número 9, 2 a 8 também, do 8 até a 6, o 7 também, nananã, 4, 3... O 2 nem vai, né? Porque o próprio 2 é par, o número 1 também não vai. Então, aqui, olha, do 2, por exemplo, quando o número aqui é 1, o J do 2, 2 menor que 1. Então, nem executa esse for. A mesma coisa com o 2. 2 até 2 menor que 2 também não entra nesse for. Então, só do 3 em diante é que o exercício é executado. Vamos lá para o exercício 35. E o 35 é criar um vetor A com 10 elementos e escrever um programa que imprima cada elemento do vetor A e a relação de todos os divisores do respectivo elemento. Muito similar com o exercício 34. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, é só copiar o exercício 34, vou colocar aqui no exercício 35 e a gente faz as mudanças aqui do exercício 35, né? Então, ele quer, na verdade, dos divisores do vetor A. Então, aqui eu vou começar do 1. Então, se o vetor A mod J for igual a 0, então é divisor. Só vou botar aqui é divisor, né? Que dá para dividir. E é basicamente isso que a gente tem que fazer no exercício 35. Então, aqui, olha, de 1, 2, 3 até 10. Então, os divisores de 1 é ele mesmo, de 2 é de 1 mesmo, e ele mesmo, né? Então, a gente nem precisa colocar. De 4, 1 e 2, de 5, 1, de 6, 1, 2 e 3, e etc. Até ele mesmo. Ou, se você quiser que entre próprio elemento, é só a gente colocar aqui o menor
igual, tá? Então, exercício 36, penúltimo exercício. Criar um elemento de 11 elementos, 0 a 10, ok. Só que cada elemento do vetor A é formado pela potência de base 2, elevado ao expoente igual à posição do respectivo elemento. Ou seja, AI é 2 elevado a I. Então, a sugestão é que a gente faça um vetor com 11 elementos. Então, vamos lá. 35, só vou pegar as declarações aqui para ajudar a gente. Então, aqui, só fazer isso aqui, exercício 36. Então, nem precisa entrar, né? O vetor A vai receber 2 elevado a I. Então, o que a gente pode fazer aqui ele fala criar um vetor A com 11 elementos, então é o 36. Aqui a gente vai ver uma coisa, olha, o que é que faz o math, a gente pode utilizar a função de mathpol de 2 elevado a I, né? Só que tá dando erro, porque, como eu já mostrei para vocês antes, essa função aqui, essa função que calcula a potência da classe math, ela retorna um double. Então, aqui nós precisamos trocar o nosso para double. Então, tá aqui. E aí, no final, deixa eu ver se eu pego aqui um exercício 30, que a gente já tem o output. O exercício 36 é só a gente fazer o output. Então, aqui a gente nem precisa imputar nada. Ele já vai automaticamente fazer o output pra gente. Tá? Vamos para o exercício 37. É criar um vetor A com 15 elementos inteiros e construir um vetor B de mesmo tamanho, só que cada elemento do vetor B vai ser o resultado do fatorial do elemento de A. Então, vamos lá. Exercício 37. Deixa eu... fatorial. Então, aqui pode-se voltar para int, né? Então, int, um vetor B também, aqui que ele pede 15, então vai ser vetor A.length. Aqui é vetor B, né? A gente tem que mudar o nome. E aqui, vamos lá, vamos pegar um A. E aí depois nós vamos fazer um outro for e vamos fazer o fatorial de A. Né? Então, o fatorial o que é? É 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até chegar ao elemento, né? Então, aqui, e é claro que nós temos que ter uma variável soma, ou você pode utilizar o próprio vetor B. Uma coisa, eu já falei isso aqui antes, mas é bom sempre a gente reforçar. Quando a gente cria um elemento de inteiros, eu acho que eu falei até isso também na aula de variáveis primitivas do Java. Quando a gente cria um vetor de tipos primitivos, ou seja, int, long, byte, double, float, char, boolean, string não entra porque string não é um tipo primitivo do Java, tá? Ela funciona como se fosse um vetor de caracteres, mas então ela não entra, string é um objeto, mas os outros tipos, os tipos primitivos, né, que é int, long, byte, double, float, boolean, etc., eles têm um valor padrão quando você cria, e quando você instancia um vetor ou uma matriz, que nós vamos ver na próxima aula, esses valores são aplicados. No caso de int, long, float e etc., todos esses, o valor padrão é 0. Então, quando a gente está criando os vetores aqui, todas as posições do vetor, elas são inicializadas com o valor 0. Tá? Então, ou aqui você pode criar uma variável soma para poder ir computando o valor do fatorial, ou a gente pode utilizar o próprio vetor B, que ele já está inicializado com 0. Mas, se você quiser, você pode sim, antes desse for, né, só para ter certeza, vetor B na posição I, né, iniciar com 0. Mas isso daqui é opcional, você não precisa, tá? Mas às vezes você quer ter certeza que foi inicializado, enfim. Então aqui vai ser o 1, né? Ou a gente nem precisa, né? Porque o próprio número vezes 1 mas vamos colocar aqui 1, aí o J mais, não, J menor que
é o próprio, nesse caso seria o próprio vetor, né? E ele entra também, então aqui vai ser o igual, que vai ser de 5, por exemplo, se o número for 5, é 5, 4, 3, 2, 1. E aqui é um J mais, e aqui o que a gente pode fazer é o vetor I, né? Que é o vetor I recebe o que tá nele mais o que tá no J, né? Mais o que tá no J. Então, vai ser 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até chegar no próprio elemento. Então, tá aqui o vetor B. Aí, aqui no finalzinho, deixa eu pegar aqui se a gente tem 31 aqui. Aqui o vetor A e o vetor B. Só pra gente fechar a aula. Então, aqui ele tá dando um erro. E aqui tá bom. Aqui é o que vai ser o vetor B, ponto length, né? Então, eu copiei só para dar uma agilizada. Então, vamos lá no exercício 37. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele... Aí tem mais? 11, 12, 13, 14... 15, acho que agora acabou. O vetor B. E aqui eu cometi um erro grave, gente, que eu inicializei com 0, né? 0 vezes qualquer número que for dar aqui vai ser 0. Então aqui a gente tem que inicializar com 1, porque como é multiplicação, né? Vai com a multiplicação. Então, peraí, deixa eu rodar de novo aqui. Foi um pequeno erro. Então, vamos lá. Então, tá aqui, no caso, 1, 2, né, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, 4, 24, nananana, e aí tem o fatorial dos números, esse é o exercício 37. Com isso, a gente finaliza a correção dos exercícios da aula 19. Né, só um detalhe, pessoal, que aqui nós focamos nos arrays. Teve gente perguntando como é que faz para fazer ordenação de um array. Por exemplo, né, a gente tem um array aqui e colocar ele em ordem crescente ou decrescente. Para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar algum algoritmo de ordenação. Existem vários algoritmos de ordenação. Aqui no curso de Java, nós vamos ver, mais para o final do curso, quando a gente estudar collections, uma maneira fácil de fazer isso utilizando os próprios recursos do Java, sem você ter que construir o seu próprio algoritmo. Mas quando a gente está na faculdade, está aprendendo a disciplina de algoritmo, nós passamos por estruturas de dados, né? Por exemplo, o vetor é a estrutura de dados mais simples que existe em qualquer linguagem, né? Na maioria das linguagens. E a gente também vê algoritmos de busca. A gente até já, acho que se não me engano, a gente já fez o algoritmo de busca aqui também, que na verdade foi iterar um array e verificar se aquele elemento existe no array. E existem também os algoritmos de ordenação, e aí existem vários, né? Existe o método bolha, método de inserção, o quicksort, measure sort, enfim, existem alguns outros. Aqui no curso nós não vamos ver o algoritmo esses algoritmos, né, tá? Mas como eu falei, nós vamos ver os recursos nativos do Java, que é para fazer busca e ordenação, mas isso é só depois que a gente vê a parte de orientação a objetos e começar a ver a parte mais utilitária do próprio Java. Bem, pessoal, para quem quiser o código-fonte da correção dos exercícios, tanto no Eclipse quanto no NetBeans, estão no repositório do GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela, também vou deixar na descrição do vídeo. E se você quiser entrar em contato, estão os dados aí das redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!